Boa noite a todos. Estamos reunidos aqui hoje para a gente finalizar a questão da saúde. E a questão da saúde é relativo ao que nós postamos, escrevemos e postamos no Facebook. Para vocês terem uma ideia, foram 68 postagens nesses 2 anos, com 119 páginas. E nós vamos querer passar isso, tirando 58 postagens, ficar só com 10, tirando 109 páginas para ficar apenas com 11 páginas. Então nós vamos fazer um corte radical, um monte de coisa aqui que a gente trata, e eu escolhi, se alguém tiver alguma coisa queira saber e tem acesso, né, pode perguntar, mas eu escolhi mais coisa relacionada com a morte, a velhice, a depressão, o Alzheimer, né, o Dr. Fritz, escolhi coisas dessa natureza, certo? E tem coisas que eu não vou até o final, pego só uma partezinha para poder compor essas 10 páginas, 11 páginas, para dar em 1 hora mais ou menos, tá bom? A primeira coisa, então, é se a gente deve mentir ou contar a verdade para um doente terminal. Bom, isso aqui ocorreu comigo, eu podia até falar. Pois é, isso eu estou lembrando do Ney. O exemplo que eu vou dar é do Ney. Quando disse assim, quando o evangélico com câncer em estado terminal solicita que você, sim, você e nenhum outro lhe ministre jorei, e você observa que ele se acalma e suas dores ficam amenas sem que se note melhor em sua vitalidade, o que fazer? Porque foi assim, eu estava sentado aqui, porque eu estou em Teresópolis, né? Ele morando no Rio, ele me telefona dizendo que da situação dele, que só eu que ele estava querendo eu lá no Rio. Então, me despenquei para lá e tal. Depois ele veio para cá, para cima, e continuando. A impressão que tenho é que o médico que está ao seu encargo, o seu familiar mais próximo, acha que não há mais nada o que fazer e optaram para que ele morra em casa. O doente chegou a esboçar comigo em saber sobre o seu real estado, porém com receio recuou, ficando em torno do que eu jorei, se eu tinha recebido alguma mensagem espiritual, se ele tivesse avançado para querer saber se ele ia morrer, ou melhor, como acho que ele sabe. Então, no fundo, o que eu acho que ele queria saber mesmo é quanto tempo tem de vida. Orientado pelo ensinamento do Messias Meixo intitulado Honestidade e Mentira, em 30 de agosto de 1949, que diz o seguinte: é melhor ser franco ou não ser franco? É claro que a franqueza é o melhor caminho. Diria, se ele quisesse ouvir, que provavelmente no campo da medicina os médicos acham que ele não tem cura, mas que acreditavam que eles também atestassem que o tempo de vida poderia ser prolongado. E que no campo da medicina, a qual acredito e pratico, o fundador desta, o Messias Meixo diz o seguinte: mesmo no caso do câncer autêntico, desde que não haja um grande enfraquecimento físico, a maioria das pessoas fica totalmente curada através do nosso tratamento jorei. No entanto, constatando que com o passar dos dias ele está enfraquecendo fisicamente cada vez mais, então, mais uma vez orientado por Meixo Sama, que diz o seguinte: ainda que se consiga curar a doença através da oração a Deus, não se deve menosprezar o trabalho dos médicos. Sentiria vontade de falar para que o interne imediatamente, a fim de que ele possa ser devidamente alimentado e, quem sabe, possa até ter esperança de receber a aplicação de quimioterapia, ou quem sabe vir a ser tratado pelo jorei, ou simplesmente ser cuidado em quadro de agonia. No entanto, continuando o ensinamento, honestidade e mentira, de onde havia interrompido, diz o seguinte: entretanto, as coisas não são tão simples assim. Há ocasiões em que precisamos ser francos e outras em que não devemos ser. As pessoas que conseguem extinguir tais situações são consideradas inteligentes ou sábias. Quando temos de escolher entre uma situação e outra, devemos, tanto quanto possível, ter como norma a franqueza. Todavia, se esta for totalmente impraticável, como por exemplo quando visitamos um doente desenganado, somos forçados a omitir a verdade.
Ainda que estejamos contrariando a nossa vontade, esse é o melhor procedimento. Deste modo, o que faria? Não mentiria e nem contaria a verdade, apenas omitiria em dizê-la para esse doente terminal, a menos que percebesse ser parte da minha missão. Até o momento só penso em abraçá-lo fortemente, com a intenção de expressar um desejo que parta com Deus, Meixo Sama e seus antepassados. Então esse aqui foi o primeiro ensinamento que eu puxei, né? Ele continua mais um pouco, mas eu acho que já está bom. Porque ainda assim tem uma diferença, né? A pessoa estava acamada, a gente estava indo lá, ele estava consciente, né? No final é que ele realmente ficou bem fraquinho, perdeu a consciência. Mas assim, outras situações, por exemplo, que nem meu tio estava no hospital, ele estava já entubado, já tinha feito... e aí não tem como você falar nada para a pessoa, né? Não tem mais... Mas é uma situação que a gente sabe que tem uma hora que a gente... É aquilo, vai ser franco, vai omitir, quer dizer, quanto vai ser honesto, quanto vai... Não, e aí, por exemplo, a questão do meu tio foi até assim, um trabalho que eu comecei a fazer com a minha tia, né? Até porque eles não têm filhos e tudo. E aí eu dizia só para ela, olha, entrega a Deus, ela é muito católica, né? Entrega a Deus e que Deus resolva o que for melhor para a vida do titio. Porque ela começou, inclusive, a ficar preocupada dele voltar para casa, como é que ia ser a vida dela, como é que ela ia tratar daquele doente. Ia precisar de home care, um monte de coisa, é muito complicado. Eu acho que nessa hora é bom a gente pensar da seguinte maneira, vendo o ensinamento Meixo Sama, né? Primeiro, ter uma completa diferenciação entre mentira e falsidade. Ah, sim. Primeira coisa, né? Então a pessoa pode mentir, desde que seja para beneficiar. Omitir, né? Omitir não é nem mentir. Mas às vezes não dá nem para omitir, às vezes tem que mentir mesmo. Porque quando dá para omitir, tudo bem, mas se a pessoa pega um exame e mostra que, pô, o exame está aqui, como é que você vai começar a enrolar o cara? Não dá para enrolar muito, quer dizer, então você tem que mentir, talvez, mas dependendo da pessoa. Se a pessoa for muito forte, você não precisa nem mentir, mas se a pessoa for frágil, meu amigo, você tem que mentir, porque se você der um diagnóstico e falar as coisas concretas, tá, a pessoa desaparece, morre. Muita gente morre só de ouvir. Você está com câncer, pô, o cara já desapareceu, já morreu. Né? Bom, quem cura o homem? Isso eu falei, escrevi isso pelo Edson Celulari. Ah, tá. No programa Alta Horas, que ele falou assim, ele agradeceu pela cura do seu câncer aos médicos, tratamentos, técnicas, instrumentos, que me trouxe a interrogação exposta no título desta postagem, quem cura o homem? Né? E aí eu não sei se vale a pena, a gente pode até dar uma encurtada nisso aqui, acho que não é melhor. Vou encurtar, porque é o seguinte, no fundo o que você já deve ter sacado, né? No fundo quem cura o homem realmente é Deus. Então, foi isso aqui que eu trouxe. Vamos, para quem é um milagre, outra coisa. Isso aqui é bom, porque se não me engano, se não me engano, não tenho certeza. Foi o Flávio até falou também disso aqui, não sei se você lembra mais. Para quem é um milagre. Um dia eu ouvi uma médica dizer que o quadro de sua tia com câncer no fígado era terminal. E que sua morte, sabe quem é, né? E que sua morte poderia ser uma questão de dias. Prestei atenção no que ouvi e falei se poderia ministrar Jorei, pois achava que o clima era favorável para isso, já que não se acreditava em que nenhuma intervenção médica pudesse vir a modificar favoravelmente aquela situação. Então estava bem. A morrer mesmo, pô. Então, fui ao altar messiânico no meu lar para pedir permissão e solicitar que Meixo Sama fosse conosco até onde essa doente estivesse. E fiquei muito emocionado a ponto de chorar muito, o que me deixou muito curioso e entusiasmado. Lá chegando, encontrei um ambiente de pessoas praticantes do catolicismo e notei a intervenção da médica em 3 pontos positivos. Não queria que ninguém que visitasse a sua tia o fizesse como se estivesse velando. Fazia comida para que a doente pudesse se alimentar bem. Não estava desejando que tratamentos médicos fossem muito empregados. Então eu digo, pô, perfeito. E estava criando um ambiente agradável, porque
até alguns dias que eu fui, um deles eu me lembro assim, pô, o pessoal já ia lá para comer, a doente comia também junto, entendeu? Como é que é? E ela gosta de fazer comida e tal, então eu digo, pô, tá bom, bem, tá bom. No primeiro dia que fui ministrar Jorei, encontrei pessoas me alertando que um dos cachorros havia mordido um dos que ali moravam. Só que todos os animais vieram me fazer festa, principalmente o que era considerado mais perigoso. Ao me deparar com a doente, ela ficou surpresa, sem saber o que eu ia fazer ali para ela. Ela não sabia nada de Meixo-sama, de Jorei, nada disso. Né? Expliquei um pouco e canalizei a luz divina para si. No mesmo dia, a médica fez um bolo que atraiu vários parentes e o clima ficou muito alegre. À noite acabei sabendo que ela riu muito com aquela minha situação e eu falei que pelo menos Jorei serviu para alguma coisa aparente. Porque ela ficou sem saber, pô, ele ficou ali, ficou parado, quieto, ministrando Jorei, pô, ela não está entendendo nada daquilo. Então ela começou a rir daquela situação. Então de para hoje já está fazendo um efeitozinho Jorei, né? No dia seguinte, estou aguardando o resultado dos exames que avaliaria o tratamento médico adequado, como sempre se seria o emprego de quimioterapia, radioterapia ou uma intervenção cirúrgica. Como ele não só ficou pronto, como não ficaria tão cedo, o que trouxe um abatimento para os presentes, inclusive a doente. Os únicos que ficaram contentes fui eu e a médica. Eu digo, pô, vamos ganhar tempo aqui com esse negócio. Que vimos uma oportunidade de Deus para que ela, através da não poluição com medicamentos, boa alimentação, clima positivo e Jorei, pudesse purificar e, quem sabe, até ficar curada do câncer. No segundo dia que ministrei Jorei, ela deu uma volta no quarteirão, a partir daí ela começou a engordar. E aí 3 pontinhos. Só que a médica teve que ir embora por morar em outro estado. O que sei é que até agora ela não consumiu nenhuma droga médica. Não foi queimada e nem foi cortada, e foi para a casa de uma das filhas. Na análise feita por alguns médicos, dizem que não é câncer, para sua sobrinha médica é. O interessante disso tudo foi contado por esta médica sobre o que disse sua sobrinha. O que ela falou? Sobrinha, né? Eu não sabia o que ele estava fazendo ali. Achava até engraçado, só que eu ficava muito aquecida. Eu jurei que a gente ministrava ficar aquecido. E aí está a grande questão, o milagre foi para mim? Aí tem uma Bruna Santos que falou, boa tarde, ministro. Nossa, que experiência maravilhosa, na minha singela opinião, acho que realmente o milagre foi para o senhor. Não sou a mais experiente, nem de longe, mas penso que ao professarmos uma fé, passado o calor de recém-outorgados, a gente fica sempre procurando melhorar como membros e sempre ansioso por experiência de fé. Conforme o tempo passa, a fé, no meu ponto de vista, tem intensidade assim como o casamento. Se não praticarmos, a fé, o brilho da crença se apaga e pelas adversidades da vida, muitas vezes até se extingue. Nesses meus 22 anos de membro, já passei por vários momentos e quando tenho a oportunidade de vencer experiências tão fortes como a que o senhor acaba de relatar, é como se eu tivesse acabado de ministrar meu primeiro Jorei. Eu sempre peço a Meixo-sama que me oriente e aumente minha fé. Em decorrência desse pedido, Deus me põe em situações em que comprovo cada vez mais a fé e o poder divino. É aí que você entrou. Que experiência maravilhosa, ministro. Creio que o milagre foi para ambos. A sua permissão e determinação de ministrar Jorei, o ambiente favorável, não queriam que visitasse enfermo quando estivesse velando, alimentação saudável e sem intervenção de medicamentos. Foram fundamentais para a sua melhora. Aí tem outros que escreveu show, uma tal de Vilma, show, adorei, João Carlos, muito emocionante, milagre foi para todos, tal, né? Bom, agora vem o grande problema da velhice. Um idoso, para se tornar saudável, deve seguir 7 passos. Genética, alimentação saudável e atividade física. Essas 3 coisas a gente já... São fatores que estão na linha de frente para conquistar uma vida mais longeva. Ainda se tem um controle rigoroso de doenças degenerativas. Se tiver uma doença degenerativa, tem que cuidar. Bem como 3 atividades, além da física, que é a emocional, a mental e a espiritual, que designaremos por vida emocional estável, funções cognitivas exercitadas e
questão espiritual. Alegria com altruísmo e gratidão. E o que acontece geralmente com o idoso? Não tem uma genética boa, se alimenta mal, não controla rigorosamente suas doenças degenerativas, não tem atividade física, emocional, mental e nem espiritual. Olha o quadro. E o que acontece é ir perdendo sentidos como visão, movimento como locomoção, autonomias como dirigir, mexer em fogão a gás, fora a vinda de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e mal de Parkinson, bem como câncer, diabetes, isso sem contar que os seus acímas, como avós e pais, já se foram. Idem para os dois lados, como familiares e amigos. Isso não ocorrer para baixo, como a morte de filho, aí que é a desgraça geral. Enfim, assim não consegue se manter ativo socialmente, sem nada para criar ou produzir a fim de se sentir útil, e a vida vai perdendo a graça. E pior, a possibilidade de solidão aumenta, e com ela o risco de depressão maior do que obesidade. E o que diz Messias Meixo Sama em Paraíso, Mundo da Arte, 4 de outubro de 1950? Em primeiro lugar, no sofredor não há fundamentalmente verdade. O homem deve ser sadio por natureza. Quando ele perde a saúde espiritual material, significa que deixou de ser o que era, verdade. Tomemos, por exemplo, uma jarra. Se ela apresentar um defeito, perderá sua utilidade. Como objeto nela não há verdade, se deixar vazar água, se cair quando a colocarmos em pé ou quebrar-se quando tentarmos usá-la. Para que a jarra possa ser utilizada, é preciso consertá-la. O mesmo acontece com os homens. Se uma pessoa, por motivo de doença, não puder cumprir as missões para as quais for criada, torna-se inútil para a sociedade. Deverá, pois, submeter-se à reforma que vem a ser o jorei da nossa igreja, prece a Deus em favor de quem sofre. Bom, logo a tendência do idoso é dele se tornar uma mentira, um inútil para a sociedade, devendo se submeter a ser reformado pelo jorei, bem como pela leitura de ensinamentos. Mas, além disso, vamos considerar neste artigo apenas a alegria com altruísmo e gratidão. Aí eu vou por aí afora. Né? Bom, a depressão na terceira idade. Introdução. Ontem eu convivi com uma situação dessa, mas eu tenho observado que ela tem aumentado cada vez mais no Brasil. Os motivos são vários. Sentimento de improdutividade, falta de atenção da família ou mesmo o abandono, ausência de vida social, além de fatores genéticos e de personalidade. A doença pode vir mascarada de demência ou, por exemplo, o Alzheimer. O importante é que há como prevenir, principalmente as pessoas que ainda não chegaram à terceira idade e precisam se organizar para uma velhice ativa, afastando assim o risco de depressão. Um grupo de várias universidades realizou uma pesquisa sobre o índice de depressão no mundo e fizeram uma entrevista em diversos países. O Brasil foi campeão mundial, com 20% da população depressiva. E na população de idosos esse número é muito maior. Causa. A depressão, segundo o médico, é causada por 3 fatores: genética, eventos estressantes e o psicológico de cada um. Nesse sentido, idosos sofrem, além da hereditariedade da doença, o aumento dos fatores estressantes com a avançada idade. Isso se explica as perdas de trabalho dos amigos, parentes, vão ficando cada vez mais gritantes. E a isso se soma uma série de limitações físicas e psicológicas. Do ponto de vista de saúde mental, o mais saudável é a capacidade de adaptação. Quanto mais o idoso se adapta a uma situação difícil, mais capaz ele fica. No entanto, o idoso vai perdendo essa capacidade adaptativa, favorecendo assim o surgimento da depressão. Característica na terceira idade. A depressão nessa fase de vida é um pouco diferente do que em outras faixas etárias. Ela é uma depressão mais grave, mais ansiosa, mais frequente, com mais recaídas, a recuperação é muito lenta. Isso acontece porque a medicação é delicada.
Há risco de interação medicamentosa em que um remédio tira o efeito de outro, já que idosos costumam tomar muito fármaco. Também existem pelo menos efeitos colaterais mais graves, além do que existem alguns remédios que os idosos tomam para diversos problemas que podem causar depressão, como mediltoba para hipertensão, corticoides para doenças alérgicas. Juntando a alta quantidade de remédio, toda a aposentadoria acaba ficando na farmácia. Isso é mais um agravante, o cara nem tem dinheiro. Pseudodemência. Existe um tipo de depressão muito frequente na terceira idade chamada de pseudodemência, com sintomas característicos de uma demência normal, esquecimento, desorientação no tempo e no espaço. Ao tratar como depressão, esses problemas são resolvidos. Por isso se tem que ter muito cuidado. Às vezes os sintomas são de Alzheimer, por exemplo, quando na verdade o idoso está depressivo. Dificuldade. Na nossa cultura, o idoso pode ser até querido, mas certamente que não é valorizado. Sabe aquele negócio? Oh, meu vovô, meu não sei o quê, papá, mas ninguém quer saber do nono. O nono fica para lá, né? O nono fica para lá. A partir do momento em que ele se aposenta, deixa de ser teoricamente produtivo e isso começa a gerar uma série de conflitos. As decisões do idoso não são estimadas. A vida das pessoas ao redor é muito corrida e ninguém tem tempo de conversar com eles, causando assim o quê? Um isolamento. Por isso, se for feito um teste, a população do asilo provavelmente será mais de 50% depressiva. Além da questão familiar, existe um agravante que engloba a morte das pessoas que o idoso convivia. Isso faz com que ele vá percebendo que a sua hora está chegando, principalmente com o aparecimento das doenças crônicas. É uma série de coisas que começam a aparecer e para o homem acaba sendo um pouco mais complicado que para a mulher. Por que razão? A mulher, por uma característica de vida, executa no seu cotidiano 3 ou 4 funções. Ela é esposa, mãe, é dona de casa e trabalha fora. Ao se aposentar, ela só deixa de lado uma das suas atividades, pois muitas vezes ocupa o cargo de avó tomando conta de neto. O homem que só ficava no trabalho fica sem ter o que fazer. Aí é complicadíssimo, porque ele fica chato olhando quanto o relógio está marcado de gasto de luz, água, implica com as compras, se a mulher está gastando muito, etc. Com isso, sobra para o homem ir ao boteco jogar baralho. A vida fica muito pobre, inclusive a incidência de alcoolismo entre os idosos está aumentando assustadoramente. Como prevenir? A maior prevenção é a amizade, a vida social, a dedicação a algo. A gente conhece idosos, vê que isso aí está uma boa parte deles está muito distante disso, né? É muito importante que ninguém fique preso exclusivamente ao trabalho. Eu não posso pensar que vou me aposentar e vai ser maravilhoso. Eu tenho que ir me preparando, ter outras atividades, gostar de outras coisas, desejar, por exemplo, serviços voluntários, frequentar centros de convivência, grupos de oração, estudo bíblico nas igrejas, tudo isso ajuda muito. Porém, todas essas mudanças não podem começar apenas na terceira idade. Essa preparação deve iniciar cedo. Quanto mais precocemente o indivíduo ampliar suas possibilidades de se exercitar física e mentalmente, melhor será a sua velhice. Abandono em casa de permanência. A média é de que 15% deles tenham depressão, além dos problemas físico-mentais, pois quando percebem que foram abandonados pela família, perderam a convivência com a sociedade e os amigos não vêm visitar, geralmente apresentam sintomas da depressão. Porém, cada um com indícios distintos de acordo com a personalidade. Geralmente ficam tristes, isolados, mas não costumam falar que se sentem falta de algo. Acabam guardando para si por causa do amor à família. Uma minoria dos familiares e amigos visita os internos com frequência, e por frequência entende-se de 2 em 2 meses no máximo. Daí eles acabam criando no lar um novo universo, uma nova sociedade, já que os amigos jogar baralho na praça sumiram. Aqui eles substituem a família nuclear, já que sem uma família fica muito difícil de viver. No Brasil, impressiona a rapidez com que o envelhecimento tem ocorrido, visto que, segundo a Organização Mundial da Saúde,
Até o ano de 2025, a população idosa no Brasil crescerá 16 vezes contra 5 vezes da população total. Quanto que a população total é 5, nós somos 16 vezes. Isso classifica o país como a sexta população do mundo em idosos, correspondendo a mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. Esse aumento da população idosa está associado à prevalência elevada de doenças crônico-degenerativas, dentre aquelas que comprometem o funcionamento do sistema nervoso central, como as enfermidades neuropsiquiátricas, particularmente a depressão. Fora isso, ainda tem a atuação do negativo. Não bastasse, Meixo Sama fala, o homem depende do seu pensamento, né? Realmente verdade, gratidão gera gratidão, lamúria, aquilo que a gente já conhece. A frase alegres que virão coisas alegres, expressa na grande verdade. Como a tendência de quem está depressivo é lamuriar, ele deixa de ser alegre, caminha para a infelicidade. Daí ele recebe encosto de pessoas falecidas que estão tristes, ou mesmo o espírito negativo que não só amarram, como também seus familiares a ponto de adoecê-los ou tirá-los de seus afazeres produtivos e até essenciais para a humanidade. Esse é um cuidado que a gente tem que ter danado. Porque cuidar de doentes com depressão, não sei o quê, daqui a pouco ele te suga, te leva para baixo. O que eu tenho feito? Quando o idoso não estiver em depressão, procure brincar com ele, deixar ele contar os seus causos, achar que ainda é uma pessoa linda e maravilhosa. Pergunte onde ele vai hoje, ou mesmo convide para sair consigo. Na crise, ministro Jorei, se preocupe com a sua alimentação, hidratação, fisioterapia e atenção. Em caso de encosto, entoe Kanagara Tamati Remase, ou simplesmente chame por Meixo Sama. Aí você também entrou. O Antônio Branco fala, gostei muito, parabéns, você entrou. A maior prevenção é a amizade, a vida social, a dedicação a algo e tal. Silva Katz. Ministro, foi uma ideia maravilhosa falar sobre este assunto. Estou com 74 anos e morava em Minas Gerais. Minha filha mais velha, que também é membro, reuniu os irmãos e resolveu que eu viria morar com ela, no Rio de Janeiro. Eu não tinha escolha, assim disseram. Vim em maio deste ano e sou muito grata, né, por isso. Já estou apresentando muitos problemas médicos e correndo atrás de soluções. Agradeço todo o coração a ela e ao marido por tudo. Inclusive por estar perto dos outros 2 filhos. Acho que eu ia começar o processo, pois estava e me sentia só. Dediquei bastante e me ocupei servindo a Deus, mas a saúde me tolheu. Agradeço a Deus. Meixo Sama, uma renovação na minha vida. Obrigado, papapá. A Ilka. Você se lembra da Ilka que tem a mãe com Alzheimer? Parabéns pelo texto, ministro. Como é do seu conhecimento, eu há 9 anos convivo com a minha mãe, que foi diagnosticada, médico com Alzheimer. Ela realmente começou a mostrar alterações no comportamento aos 89 anos. Ocasião em que vivia praticamente sozinha. Tinha um cachorro com o qual interagia e eu acredito que a situação de solidão desencadeou uma série de problemas. Trouxe-a para o Rio, que ela é gaúcha, né? E ela passou a mostrar novo interesse pela vida. Consultei 4 neurologistas que afirmaram que não há exame clínico que comprove a doença. Hoje ela tem 95 anos e, apesar dos pesares de diagnóstico, ainda tem momentos de lucidez. Tudo é um grande mistério. Araci. Seria texto informativo, adorou, Bom. Coloração albina causada por maldição da família. Interlocutor, perguntando ao Meixo Sama. Um homem de 20 anos de idade tem pele branca por todo o seu corpo, especialmente no topo da cabeça, seus olhos são vermelhos e ele é cegado pela luz do sol. Então ele não gosta de ir para fora, papapá, seu avô era um caçador e atirou em muitos coelhos, isso é espiritual? É Meixo Sama. Porque seu corpo todo é branco e apenas os olhos são vermelhos, isso mostra que ele foi amaldiçoado pelo espírito de um coelho. Coelhos gostam de lugares escuros e correm de lugares claros. Aí eu botei uma nota, no Japão 90% dos coelhos são brancos com olhos vermelhos. Geralmente um ser humano com uma incomum pele branca é a reencarnação de uma cobra branca, então esse caso particular é bastante raro. Aí, mal de Alzheimer. Eu fui falando, pesquisadores italianos descobriram a verdadeira origem do mal de Alzheimer. Diferentemente do qual se acreditava até então, a doença não surge na área do cérebro associada à memória, mas sim da morte de neurônios da região vinculada às mudanças de humor.
Por isso, entre outras coisas, o ensinamento do Meixo Sama, ele fala da gratidão, tal. Aí a Miriam, aquela gordinha, ela falou, obrigado, adorei. Silvia Castro, adoro esses ensinamentos, senti na pele o Alzheimer de minha mãe quando veio contrariada para São Lourenço. Mas não havia solução, é aqui e nem precisei trabalhar. Gratidão, amei e tal, a Aracia, ela perfeito, ministro e tal, Antônio Carlos Balsumiano. Esse ensinamento tem muita profundidade, mereceria um quadro no altar. Bom, aí eu escrevi um artigo chamado Alzheimer, cérebro e cuidador. Viu, Flávio? Escrevi um artigo chamado Alzheimer, cérebro e cuidador. Aí o que continuou, botou assim. Caro ministro, realmente seu relato é enriquecedor. Como o senhor sabe, cuido da minha mãe, hoje com 94 anos, com que em 89 foi diagnosticado com Alzheimer. Não sei se estou equivocado, mas costumo dizer que a purificação é mais para quem cuida do que para o paciente. Com a rotina, aprendi a diferenciar o comportamento doente daquele característico da personalidade. Isso é uma coisa que é a nossa complicação. Isso é o que a gente fica mais embananado, porque não é só com Alzheimer, em várias situações, se você não sabe se o negócio é de doença ou se é da personalidade da pessoa. Porque assim, a mãe da Ilka, é Ilka, né? Ela foi diagnosticada com 89 anos, já não é muito comum, entendeu? O Alzheimer, quando acontece com menos idade. Com 89, assim, fica parecendo mais uma senilidade misturada com uma questão da personalidade, entendeu? E ela, pelo que você falou aí, não teve certeza, né? Mas o problema é que com a medida em que aumenta a idade, a percentagem aumenta. Do quê? Possibilidade de Alzheimer. Do Alzheimer? Depois eu vou te dizer, tá até mais na frente. É muito estranho, mas às vezes ela me surpreende pela lucidez e bom senso em suas colocações, e em outras ela não me reconhece como filha, não reconhece a casa, não sabe pegar um talher, etc. Isso aqui o Marcos estava me contando. Que a mãe dele, você sabe isso, né? Que daqui a pouco fala umas coisas, pô, legal, daqui a pouco quem é você, pô? Você. Tem muita curiosidade em saber efetivamente o que ocorre num cérebro com tal doença. Seria muito bom que o senhor desse alguma orientação a respeito de como os cuidadores devem enfrentar esse tão estranho relacionamento. Obrigado. Quer dizer, por isso que eu escrevi esse artigo, que ela está pedindo do cérebro e está falando dos cuidadores. Aí eu comecei. Antes de tudo, devo dizer que o Messias Meixo Sama, pelos ensinamentos que dispomos, não tratou da doença de Alzheimer. Mas como vivenciei essa doença com minha sogra de 2002, quando ela tinha 71 anos, até 2009, quando faleceu aos 78 anos, posso talvez colaborar nessas suas duas perguntas. O que ocorre num cérebro com tal doença, dessa alguma orientação a respeito, como os cuidadores devem enfrentar esse tão estranho relacionamento. Antes de abordar estas perguntas, eu vou explicitar um pouco sobre o que é essa doença, porque senão a gente vai falar da coisa, eu falei. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Não existe cura para a doença, a qual se agrava progressivamente até levar à morte. Foi descrita pela primeira vez em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer, de quem recebeu o nome. A doença é geralmente diagnosticada em pessoas com idade superior a 65 anos, embora possa ocorrer mais cedo. Em 2006, existia no mundo 26,6 milhões de pessoas com Alzheimer. E em 2050, prevê-se que afete 1 em cada 85 pessoas à escala mundial. A doença afeta 1% dos idosos, entre os 65 e 70 anos. Mas a prevalência aumenta exponencialmente com a idade, sendo de 6% aos 70, 30% aos 80, e mais de 60% depois dos 90%. 60%. Embora a doença de Alzheimer se manifeste de forma diferente em cada pessoa, existem diversos sintomas em comum.
Os primeiros sintomas são geralmente confundindo com sinais relacionados com a idade ou manifestações de estresse. Nos primeiros estágios, o sintoma mais comum é dificuldade em recordar eventos recentes, o que se denomina perda de memória a curto prazo. Quando se suspeita de Alzheimer, o diagnóstico é geralmente confirmado com exames que avaliam o comportamento e a capacidade de raciocínio da pessoa, os quais podem ser complementados por um exame cerebral. No entanto, só é possível determinar um diagnóstico definitivo através do exame ao tecido cerebral. À medida que a doença evolui, o quadro de sintomas pode incluir confusão, irritabilidade, alterações de humor, comportamento agressivo, dificuldades com a linguagem e perda de memória a longo prazo. Em grande parte dos casos, a pessoa com Alzheimer afasta-se gradualmente da família e da sociedade. Gradualmente, o corpo vai perdendo as funções corporais normais, o que acaba por levar à morte. Uma vez que a doença se manifeste de forma diferente em cada pessoa, é difícil prever como irá afetar determinada pessoa. Antes de se manifestar por completo, a doença evolui ao longo de um período de tempo desconhecido e variável, podendo progredir ao longo de anos sem ser diagnosticada. Em média, a esperança de vida após o diagnóstico é de cerca de 7 anos. Agora, em casos assim, maiores um pouco, vai até 14 anos. É 3% só vai passando isso. A doença de Alzheimer é classificada como um transtorno neurodegenerativo. As causas e progressão da doença ainda não são completamente compreendidas, embora se saiba que estão associadas às placas senis e aos novelos neurofibrilares no cérebro. Os tratamentos atuais destinam-se apenas aos sintomas de Alzheimer, não existindo tratamento para parar ou regredir a progressão da doença. Até 2012, tinham sido realizados mais de 1.000 ensaios clínicos a vários componentes da doença, como forma de atrasar o desenvolvimento de sintomas cognitivos em idosos saudáveis. Tem sido sugerida a realização de exercícios físicos e mental, uma dieta equilibrada, embora não existam evidências conclusivas em relação a eventuais benefícios. Uma vez que a doença de Alzheimer não tem cura e é degenerativa, a pessoa afetada torna-se gradualmente dependente da assistência dos outros. Em muitos casos é o cônjuge ou um familiar próximo quem assume o papel do principal cuidador. A doença tem um impacto significativo para os cuidadores, a nível social, psicológico, físico e econômico. Em países desenvolvidos, Alzheimer é uma das doenças com maiores custos sociais. Uma abordagem de tal doença passa, aí eu dou os sintomas, que é pré-demência, estágio inicial, intermediário, avançado, que é terminal, causa, genética, hipótese, determinadas hipóteses, até de proteína tal, fisiopatologia, neuropatologia, bioquímica, mecanismo da doença, diagnóstico, critério, exame, prevenção, medicamentos, estilo de vida, dieta, tratamento, medicamentos, terapias e abordagens comunicacionais, proteção de cuidados, prognóstico, aí vem uma porção de coisa que aí eu vou evitar, porque aí tem que dar epidemiologia, história, sociedade, cultura, os custos sociais, encargos para os cuidadores, investigação, tratamento, meios de diagnóstico. Aí, posto isso, aí eu comecei a abordar 2 perguntas. O que ocorre num cérebro com tal doença? Que é a pergunta que ela fez. Aí você vê que eu comecei a mostrar o cérebro, como é que é, tal. Né? Mas vamos pegar mais a parte, talvez, do cuidador, que é o que a pessoa logo sofre. Que a pessoa inicialmente se expõe que os cuidadores enfrentam. Isso é visto no tratamento, especificamente em prestação de cuidados e também na sociedade e cultura, que é tudo que eu falei para cima que eu não dei, né? Vamos lá para a prestação de cuidados. Uma vez que a doença de Alzheimer não tem cura e o paciente vai gradualmente perdendo a capacidade de cuidar de si próprio, o tratamento passa principalmente pela prestação de cuidados. Durante os estádios leve e moderado, determinadas alterações ao meio envolvente e ao estilo de vida podem aumentar a segurança do paciente e reduzir os encargos para os cuidadores. Entre essas alterações estão a adesão à rotina simplificada, a instalação de fechaduras de segurança, a rotulagem de artigos domésticos ou a utilização de objetos cotidianos modificados. Você começa a ter que modificar as coisas. Os pacientes podem eventualmente tornar-se incapazes de se alimentar a si próprios, o que exige que os alimentos sejam cortados em bocados mais pequenos ou ralados.
É comum que as pessoas com Alzheimer, eu me lembro que a Ana foi fazer, ela hoje é uma das que dão mais na nutrição. Porque uma das coisas que o paciente de Alzheimer diz, não, você precisa de fonoaudiólogo, precisa, mas daqui a pouco precisa de um camarada que é nutriólogo, vamos chamar assim. Não, nutricionista. Nutricionista, falei nutriólogo, falei nutricionista. E eles chegam lá e dão aquela dieta, mas não diz nada de detalhes e tudo. Aí a Ana fez esse. E agora essa dieta você já tem dado esse quadro, né, para outras pessoas, né? Uhum. E agora mesmo está dando para outra pessoa, quer dizer, então, você vê, o pessoal diz umas coisas gerais, ela botou no papel e está servindo, né? Claro, já. Não, um cardápio. Não é dieta. Assim, a pessoa tem que se alimentar, você contrata uma nutricionista, ela te orienta de forma geral. Mas na hora do específico, o que vai tomar na segunda-feira de manhã, na terça-feira, no café, no almoço, no lanche da tarde, você que tem que construir de acordo com o gosto da pessoa, né? Bom, e aí, tem muita coisa aqui. É mais difícil a pessoa achar e esquece que comeu, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Foi com a minha mãe. E come de novo. Sim. Do Marco foi assim. Aí, e fica zangado às vezes, né? Não, tem a história da minha avó. Minha avó não teve Alzheimer. Minha avó morreu com 100 anos e ela tinha um quadro de senilidade, mas chegou um ponto que assim, na hora do jantar, ela ficou na casa da minha tia. Na hora do jantar, a minha tia o que fazia? Por conta de horário, dava a janta dela antes. E quando eles sentavam à mesa, ela sentava junto. E a minha avó, por várias vezes, eu não vou comer, não? Aí a minha tia dizia, mamãe, você já comeu? Não, eu não comi. E eu acho que mistura um pouco a questão assim do psicológico, do emocional, a questão do abandono, né? Poxa, tá todo mundo comendo, eu não tô comendo, tô abandonada, entendeu? Eu não comia, mas a pessoa esquece mesmo. Olha, são várias folhas. Então eu vou assim, dar uns passeados. Já deu. À medida que a doença avança, pode surgir diversos problemas médicos, como doenças dentais. Isso. Você lembra? A fortuna que era para cuidar da mãe dela. O meu pai tinha um dentista, porque assim, o meu irmão é médico. O meu irmão é médico e o meu irmão foi acionando várias situações e ao mesmo tempo o meu irmão foi orientando o que era pertinente e o que não era pertinente, porque se forma uma rede, o meu irmão que é médico chamava assim, de abutres, porque sabe que aquilo dali não reverte. E a pessoa tem uma necessidade dos profissionais e começam os profissionais, assim, numa ordem de explorar, entendeu? E tal. Mas, assim, o dentista, ele levava um consultório dentário, cadeira, tudo para dentro da sua casa, ele armava. Ele via, estudava o local, assim, onde ele podia armar. E armava. Você pensa o custo dessa coisa? E o custo era assim, R$7.000, uma ida dele para tratar dos dentes, entendeu? É um absurdo de gasto. Escaras, má nutrição, infecções oculares, problemas de higiene respiratórios, de pele, os custos sociais aqui. Aí eu falo, em tudo quanto é lugar, Estados Unidos, Argentina, Coreia do Sul, Quer dizer, é muita coisa, né? E não sei se tem mais alguma coisinha por aqui. É uma doença muito triste, o Alzheimer. Qualquer doença. Minha mãe era uma pessoa que tinha, assim, vício de vida, resolvia tudo para todo mundo, entendeu? Foi até 90. Não, minha mãe não, foi 78. Quem foi até 100? Até 99 foi minha avó, materna. Aliás, as 3 irmãs, uma 99, a outra 98, a outra 97. Caramba. E a minha avó faleceu em abril, fazia 100 anos, dia 1º de julho daquele ano. Aqui são várias páginas, mas eu vou pegar só um pedacinho aqui. Agora, para dar orientação de como os cuidadores devem enfrentar esse tão estranho relacionamento, faltam dados. Aí eu falo. Quem são os cuidadores? Familiar? Profissional? Messiânico, competente, comprometido, porque assim, quais são esses relacionamentos estranhos? Apenas desconhecimento, esquecimentos?
Só afirma em Minas Gerais que a minha sogra e a família dela passou por várias situações implicando gastos econômicos e emocionais elevadíssimos, número de pessoas envolvidas, bem numerosos, para papá. A EUCA, apresado nisso, primeiramente, minha sincera e profunda gratidão pela atenção, pela papá, e ela fala mais algumas coisas e eu ainda pego, ainda falo mais coisa para ela, né? Acho que é melhor deixar para lá, né? Muita coisa, já deu um passeio, né? Mas tem muita coisa, porque quem quiser ver mais detalhe. Aí, finalmente, a última questão. Por que o jorei pode não curar, mas o Dr. Fritz sim? Vamos lá. Curar e o jorei. O Messias Meixo Sama ensina. Mas qual é a verdadeira essência da mácula? Denomina-se mácula uma opacidade surgida no espírito, a qual é incolor e transparente. Ela é a verdadeira causa da doença, por isso, eliminando-se a mácula, evidentemente a doença será curada. Jorei, acho que não precisa dizer isso, né? Bom, vamos lá para o curar e o Dr. Fritz. Bom, o Dr. Fritz é a denominação de uma entidade espiritual que, segundo crença religiosa, se utilizaria de médios para efetuar tratamentos espirituais. Todas as informações acerca de Fritz provêm de supostas comunicações mediúnicas com o plano espiritual. Nenhum pesquisador jamais documentou a sua vida terrena. Das descrições esparsas colhidas em comunicações através de diversos médios ao longo dos anos, emerge uma versão popularmente aceita de que a entidade em vida teria usado o nome de Adolf Fritz, nascido em Munique, na atual Alemanha, cerca de 1876. Ingressou no quadro de saúde do exército alemão no posto de capitão como clínico geral. À época da Primeira Guerra, teria atendido os feridos no campo de batalha, onde, por falta de instrumentos adequados, acumulou experiência no atendimento de emergência e de prática cirúrgica, utilizando os limitados recursos que o fronte lhe oferecia. Ele teria falecido em 1918, aos 42 anos de idade, embora se desconheçam informações sobre as causas e o local desse evento. As técnicas da entidade têm variado nas últimas 5 décadas, evoluindo do receituário instantâneo e das cirurgias empregando instrumentos cortantes, normalmente inadequados. Você viu aquele mexe aqui no olho, tira o bola, né? Sem asepsia, até outras técnicas de tratamento espiritual, como o emprego de água fluidificada, passes, desobsessão e outras. Chamava a atenção o fato de as cirurgias, mesmo sob as condições sépticas mais adversas, apresentaram reduzido a nenhum sangramento, ausência de infecção pós-operatória, rápida cicatrização dos cortes sem necessidade de suturas, redução ou mesmo ausência de dor durante os procedimentos. Aí, bom, jorei tratamentos espirituais por médios. Todos os dois têm, em última instância, a luz divina, como elemento fundamental da cura, o que implica no armazenamento, distribuição e recebimento dela. Quer dizer, são as 3 coisas: armazena, distribui e o recebimento. Então não basta só o emissor, tem que ser o outro receptor, é um conjunto, né? Em termos do armazenamento, o jorei é infinitamente superior, pois tem o Messias Meixo Sama como responsável por este, bem como sua presença no oricário do messiânico. Enquanto que o Dr. Fritz não tem uma vida terrena nem comprovada e nem é considerado algo como um santo, mas tem os médios como seu instrumento. Em relação à distribuição, o jorei tem um messiânico com seu oricário para realizar a tal operação. Já as técnicas do Dr. Fritz são passadas para os médios por meio de incorporação. Finalmente, o recebimento depende, em ambos os casos, das condições dos pacientes. Acho que eu botei tudo bem claro assim. O porquê. A maior parte por depender do instrumento, ou seja, do messiânico, do médium, no sentido da intensidade do bloqueio da luz, ou, em outras palavras, de possibilitar a maior passagem. Basta lembrar, por exemplo, que o Meixo Sama chamava muita atenção de se retirasse a força do braço para que a luz fluísse melhor.
Então, com isso quer dizer, o cara poderia estar impedindo. Né? Ou talvez observar a missão ou a preparação de querer tratar e curar doentes, mesmo sem habilitação médica oficial, como se empenhar na observância do ponto focal. Ou seja, tem uma hora que tem pessoas que não são messiânicos, mas é fissurado em querer curar as pessoas, entendeu? E já tem messiânico que pode ter todo o potencial para fazer aquilo, mas não tem espírito de busca nenhum, não tem vontade, faz tudo formal. Então é isso que faz a diferença. Né? Essa que faz a diferença. Podem passeio, e o que eu falei, tem um número de postagens aqui muito grande. Né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém não colocou, não? Não. Principalmente online, né? Então, a gente só tem que comunicar que hoje finalizamos aí com umas 10 horas dedicado à doença, né? É uma etapa, né? E vamos agora paralisar por um mês, vamos apreciar a Copa do Mundo e também por outros motivos também, né? E vamos retornar, até vai ser com uma palestra numa quarta-feira aí, que é sobre o Messias entra no corpo acho que de Meixo de Mokichi Okada, não lembro mais o que eu falei, eu já tinha feito uma palestra falando que o Meixo entra no corpo de Mokichi Okada, mas agora é o Messias. Então eu vou dar essa palestra e depois a gente começa... Essa palestra é dia 18, né? 18, de julho. De julho. Julho, é. Depois a gente começa com a prosperidade. O sábado aí. Aí vai para a paz, vai para a felicidade, cidade nós já fizemos, cidade. Aí vai para paraíso e a gente encerra. E aí o pessoal presta atenção aí que vai ocorrer o seguinte: nós vamos começar a fazer uma reunião interna para a gente ver o que a gente vai fazer para o próximo ano. Vamos botar tudo pianinho, tudo certinho. As pessoas que quiseram ser membros, né, tem 120 membros, a gente vai botar de novo o nome das pessoas, pessoas confirmam se querem continuar, pessoas que queiram ingressar, entendeu? E a gente vai afinar mais, eu tenho duas visões assim, aumentar esse número de 120, que é uma coisa assim que não é muito controlado, né? Mas se a pessoa já diz que quer participar, quer ser membro, já é uma coisa boa, positiva. Né? Eu tenho 5.000 pessoas, mas fica difícil imaginar quem são esses, deve ser inativo, deve ter gente de tudo quanto é natureza. Né? E eu estou afinando isso aos poucos. Quando a pessoa não tem afinidade com a gente, com o Meixo, com o centro, né, com as nossas propostas, a gente vai tirando, porque a gente quer ficar com esses 5.000, é um plano, mas isso vai demorar um pouco, ficar com 5.000 pessoas. Mas, ao mesmo tempo, além do externo, eu quero aumentar o número de pessoas internamente com maior, não só competência, mas com comprometimento. É isso que eu pretendo fazer. Então, eu estou convidando até quer dizer, nem falei com ele, que eu pedi só o telefone dele, viu, Antônio Carlos Barçumiano, que está escutando aí a gente. Nós estamos com um projeto para cima de você, que eu acho que você é uma pessoa que pode ajudar muito a gente aqui no nosso trabalho. Então, a gente vai somando mais um lá dentro e tal. Até algumas pessoas internas a gente pode... já está na hora da pessoa, né, se comprometer mais com... Porque tem pessoas assim que é um troço interessante. Tem pessoas, para só dar uma ideia para vocês, né? Nós temos lá o nosso site, Centro Cultural Paradisíaco, né? O Facebook eu tenho que botar meu nome, porque o Facebook obriga a botar o nome de uma pessoa. Olha, se nós temos às vezes um site, e tem pessoas que também têm site, né? Então a pessoa vai ter que começar a aprender, as pessoas que quiserem se comprometer mais, que ela tem que trabalhar mais em cima do Centro Cultural Paradisíaco, não no dela, né? É como eu faço na minha vida, eu me fundo aí no Centro Cultural Paradisíaco para a gente desenvolver um trabalho. O meu site pessoal só apareceu, nem me interessa saber o que eu tenho, o que eu não tenho.
Então, se a gente conseguir aumentar esse potencial interno e aumentar o externo, né? A gente já calçou, isso é bom o pessoal saber, já existe hoje, os ensinamentos de Meixo Sama do Kant tem acesso, eu acho que já deve ter, são esses que eu botei lá, vai dar lá os 146, né? E a sistematização já está feita, já fiz em cima desses 146, já está lá, então a doutrina já está preparada, agora o negócio é o ativismo, basta a gente e botar as coisas para fora e saber o que a gente quer e não deixar a gente dizendo que você tem que ser dessa maneira, tem que ser de outro. O que a gente mais escuta é isso. Eu fico abismado, cara. O pessoal diz, eu não espero que o senhor, como ministro, haja dessa maneira. Porra, cara, eu estou na minha casa, cara. Você que, se não quiser, você sai fora, porra. Não é? Eu sei o que eu quero fazer. Tem pessoas que falam assim, porra, dá um clique aqui só para a pessoa ter uma ideia. Olha esse livrão grossão ali. Viu lá? Deu para ver? Pô, só, não tá as coisas aqui, tem mais coisa. Só esse mês eu botei, eu acho que 8 postagens sobre política. E a pessoa acha que eu tenho que agir conforme ela acha. Vai se tratar, cara. Pô, entendeu? A pessoa precisa aprender um pouco, ter um pouco de... É capaz da pessoa falar o contrário, dizer assim, não, mas você, como é que ele diz? Não é modesto, sei lá o que é, não é humilde. Cara, te toca, né, pô? Você não está falando com o Zé Ninguém, pô. Então, assim, não é que eu queira ser, eu sou, pô. Eu sou porque eu construí, pô. Então, porque daqui a pouco vai ficar naquela política do pobre coitado, né, pô? Não, você não quis fazer, não fez, pô, a tua vida. Então não venha para cima de mim. Tem até um português, você viu o português? Português lá, até eu botei, bota um pouquinho mais, porque pô, é o cara do liceu, pô. Liceu é o cara de. Como é que é o nome? Formação secundária, pô. Ele tá querendo falar comigo, cara. Cara, pô, assim não dá, cara. A pessoa não se toca, não. Eu acho que as pessoas têm que começar a aprender a respeitar os outros que estudaram, que se dedicaram, que tiveram espírito de busca. Esses caras não têm esse mancol, não, cara. É por isso que esse monte de petista, tudo analfabeto, aí vai dizer, não, pô, aí tu tá falando mal. Tu é analfabeto mesmo, pô. Então aí fica querendo dar ordem, dizendo como é que o mundo tem que ser, como é que que o Lula é golpe, que não sei o quê. Porra, cara, vai se tocar, vai encher o saco dos outros, cara. Vai estudar, estuda. Deixa de ser vagabundo. Aí o pessoal fica dizendo, você está chamando de vagabundo. É vagabundo mesmo, não estuda, porra. Qualquer coxinha de quê? Aí o outro fala, tá chamando o povinho de merda. Mas não é de merda, cara. Pô, cadê o nosso DH? Nosso... Eu estou falando DH, o pessoal nem sabe o que é isso. Índice de Desenvolvimento Humano. Que, entre outras coisas, consta educação. Está lá embaixo, pô. Aí vai querer dizer o quê? Vai dizer que o nosso povinho não é honesto, não sei o quê. Começa a botar essas palavras, tiraram da onde isso, cara? Povo agressivo, mata um monte de gente. Não é isso? Improdutivo. Vai dizer, não, mas está produzindo. É comerciante no máximo, cara. Não produz porra nenhuma. Entendeu? E a produtividade é desse tamaninho. Aumenta a produtividade, porra, pensa que, assim, com vontade, espírito de busca para aumentar a produtividade. Não. Querem ficar vivendo da produtividade alheia, pô. E você ainda acha que quando eu falo isso com que sentido? Teoria dos efeitos contrários. Porque se eu falar, você já viu, um povinho de bosta desse, se eu ainda ficar elogiando ele como o pessoal gosta de fazer, aí que ele vai ficar que nem Macunaíma, desgraçado. Você tem que dizer, não, cara, tu é ruim. Aí vamos ver se ele sacode um pouco para poder... Né? Aí fica esse pela-saco aí, querendo botar adorninho na história, entendeu como é que é? Não sei o que, você é muito isso, você é muito aquilo. Tá bom, e você? O que é que você faz? Além de elogiar eles, por quê? Você é candidato a alguma coisa? Ganhar voto é isso, porra, né?
O pessoal gosta de ganhar voto, é isso, é ficar falando só coisas positivas, quer dizer, pô, promessa, um monte de coisa, é isso que você quer fazer? Santinhas, está cheio de santinho, santinha. Tá bom, vai continuando fazendo isso. Bom, ó, até julho. Né? Obrigado.